Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E um dos principais pontos do projeto anticrime aprovado no final do ano passado pelo Congresso e depois sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, com alguns vetos, foi a implementação do chamado juiz de garantias, o juiz que deverá ficar em cargo aí da maioria dos processos criminais de direito penal, né, no Brasil durante a sua fase de investigação. Pra vocês terem uma ideia, no caso seria a fase desde a abertura do inquérito do processo até o oferecimento da denúncia na justiça. E durante essa fase de investigação, o juiz é responsável por autorizar várias operações do Ministério Público, como por exemplo operação de busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico e bancário, prisão preventiva, entre outras coisas. Como é feito hoje em dia, que você tem um juiz que faz isso, ele dá essas autorizações e também ele julga o caso no final, julga se a pessoa cometeu crime ou não. Com a implementação do juiz de garantias, você agora, para quase todos os processos criminais no Brasil, você vai ter dois juízes, um juiz responsável pela fase de investigação e depois um outro juiz responsável pelo julgamento do caso. E como esse não é um projeto de fácil implementação, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal já estendeu o prazo para a implementação disso, que era até o final desse mês. Ele estendeu esse prazo para mais 6 meses. E hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acham do juiz de garantias. Vem comigo! Olha, me parece que vai burocratizar mais e a justiça vai se tornar mais lenta do que já é. Seria preferível se pensar nos atuais gargalos e melhorar o que já existe. Essa, pelo menos, é a minha opinião sobre o tema. Acho que não vai funcionar não, porque não tem estrutura para isso, né? Contratar outros juízes não vai ser possível e usar os juízes que estão no esquema de garantia, de rodízio, também não vai adiantar. Então, acho que não vai ser muito bom não, na minha opinião. Acho que a ideia é boa, né, para garantir mais isenção, uma segunda opinião. Nós precisamos ver só se vai conseguir ser implementado do jeito que deveria, né? Então, a ideia é boa, a implementação é que é o grande X da questão. Eu acho fundamental, no momento que a gente está passando, por tudo que a gente está passando, que a gente viu todas as informações sobre o processo, por exemplo, da Lava Jato, né, desmascarado pela Vaza Jato, do The Intercept, eu acho fundamental que a gente tenha um juiz imparcial para fazer o julgamento. Eu acho perfeito, tem que garantir que o juiz possa ser julgado e não fique impune e vendendo sentença, entre outras coisas mais. Acho que tudo tem que passar por o crivo de um outro órgão. Perfeito. No caso, você não está confundindo com abuso de autoridade não, né? Que o caso do juiz de garantias é aquele que vai ser dois juízes para atuar num processo criminal. Melhor que um, sempre duas cabeças pensam melhor que uma, dizia minha avó Renê. Primeiramente aí, bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo, todos os internautas aí ligados no canal do YouTube. Meu nome é Dr. Marcos Capanelli. Eu fiquei sabendo a respeito dessa implementação do juiz de garantia. O ano passado eu não cheguei a me aprofundar muito na questão. Mas o que foi me passado, e até agora é o que tem transparecido, é para que seja reforçada a imparcialidade. Beleza? Até aí eu concordo e acho que seria reforçado assim. Mas eu gostaria de destacar que o ponto final é posto aí. Se eu for olhar pela perspectiva de onerar o judiciário, onerar o poder público, despender gastos para o erário, né, em virtude de se colocar um outro juiz para que seja reafirmada a imparcialidade, sendo que o juiz de primeiro grau, na fixação da competência, ele já é avaliado para ser um juiz no concurso da magistratura, é avaliado. Então já tem um juiz que já foi aprovado no concurso da magistratura, que já foi avaliado pela sua imparcialidade. Não vejo, assim, a princípio, uma necessidade exagerada de colocar um outro magistrado para desempenhar uma função judicante que já é competência do primeiro. No Brasil, não acho uma boa ideia. Por quê? Porque lá fora pode até funcionar, mas com a justiça que nós temos hoje aqui no Brasil, o processo vai ficar mais oneroso ainda. E não temos uma garantia. Esse juiz de garantia, na verdade, não é uma garantia que a justiça será feita realmente. Na minha opinião, né? Porque há muita corrupção e conforme o núcleo jurídico que o caso estiver sendo julgado, se for passar para outro, por exemplo,
de São Paulo para Curitiba, há uma grande diferença no nosso jurídico, né? Infelizmente. Então, acho que lá fora funciona bem, mas aqui acredito que não funcionaria. Minha opinião é que não deveria ser implantado, e o mesmo juiz que cuidou do caso desde o início deveria dar o julgamento final e a sentença final. O juiz de garantias eu acho que é uma excelente ideia, na teoria, porque você não permite alguns excessos que aconteceram principalmente na Lava Jato. Mas eu não sei até que ponto estrutural isso é bom, como que a gente vai implementar isso em alguns lugares que não tem essa estrutura. Porque em São Paulo a gente já tem uma espécie de juiz de garantias que funciona no DIPO, que é um cara que acompanha o inquérito policial, o juiz que acompanha o inquérito policial antes de ele se tornar uma ação penal. Só que se em São Paulo isso já é uma bagunça, que às vezes acaba se tornando uma bagunça, acaba atrasando alguns inquéritos, deixando que alguns crimes prescrevam, eu não sei como que a gente vai implantar isso num país que já não tem juízo suficiente. O judiciário é extremamente demorado, atravancado, e você incluir ainda um juiz de garantias em alguns estados do país, para mim, na minha cabeça, me parece estruturalmente horrível. Mas a ideia, teoricamente, é genial. E Mário, um dos principais argumentos, né, favoráveis à implementação do juiz de garantias é de que o juiz participando, de certa forma, vamos dizer assim, da investigação, dando autorizações para busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, etc., ele perde um pouco da sua imparcialidade na hora de julgar o caso. Você concorda com essa afirmação ou não? Eu concordo, por uma razão. Eu acho que aí o papel da investigação, da busca das provas, cabe à polícia. E ao juiz, depois de reunidas as provas, o juiz ele tem que agir exatamente para saber o seguinte: as provas são consistentes ou não. Acredito que se o juiz tiver que participar também na fase de investigação, ele pode ter uma parcialidade que não deve ser um papel do judiciário. Bom, pode ser que tire um pouco a imparcialidade, a contratação do segundo juiz. Eu apoio isso, porém, eu acho que não existe estrutura para isso. A gente não tem, né, os juízes que são aqui são super carregados de coisas para fazer e não vai ter tempo para ter essa segunda opinião. Se eu entendi bem, um é o que toca o caso e o outro é que é o imparcial que avalia, né? Então é sempre uma segunda opinião. Então, nesse caso, a ideia parece ser boa. Com certeza absoluta. Não tem a menor dúvida de que você vai formando a sua opinião e você vai tomando partido naquele julgamento. E o juiz, ele tem que ser imparcial. E não é o que acontece hoje em dia. Então, o juiz de garantia é fundamental. Olha, mais que o Moro já fez, é impossível negar. O juiz tem que julgar, não tem que comandar a investigação. Isso fica a cargo da Polícia Federal e de outros órgãos. O juiz julga o processo dentro daquilo que tem nos laudos apresentado pela Procuradoria Jurídica. Jamais se meter na investigação, assim como fez o Moro. Eu não sei se ele poderia perder a imparcialidade, mas o juiz, primeiramente e antes de mais nada, ele é um ser humano. E como ser humano, ele é passível de se submeter às emoções. Talvez numa emoção de ter tirado o poder dele, ele se descontrole. Talvez. Isso é só a minha opinião, não é certo nem errado, não é verdade nem deixa de ser verdade. É a minha opinião. Talvez ele possa trazer consigo algum ressentimento quanto a isso, por ter sido usurpada a sua função, por se sentir humanamente talvez mais reduzido perante o outro. E aí cometer possivelmente talvez uma falha dentro da função judicante. Pode acontecer, não é certeza, mas o debate está aberto. Não concordo. Não concordo, eu acho que o juiz deve acompanhar desde o início, estudar o caso desde o início, porque são processos longos, né, com várias acusações e, enfim, várias provas para ser analisadas. E ele vai ter uma opinião melhor formada do que um juiz que entra há pouco tempo no caso, fica alguns meses e não tem a sensibilidade do processo todo. Plenamente. Eu acho que quando o juiz ele participa autorizando a quebra de sigilo e acompanha o inquérito policial, acompanha as investigações, é um problema porque você tem que partir do pressuposto de que ele é um juiz neutro. E quando ele participa das investigações, o papel dele pode se confundir um pouco com o papel do Ministério Público. Então você tem alguns juízes que você já percebe que ele tem sua cabeça formada antes, muito mesmo, da fase da instrução. Então isso é um problema gravíssimo. A gente tem até, inclusive, um exemplo recente do Moro, onde você já via que ele já tinha
uma predisposição para julgar as pessoas, o que na teoria é horrível. Só que assim, de novo, estruturalmente, como é que você coloca isso num país que já falta juízes? A principal crítica ao projeto é de que ele seria de muito difícil implementação no Brasil, porque grande parte das comarcas só tem apenas um juiz, teria que ter agora 2 juízes, e também que isso seria muito pesado para o orçamento dos estados, que seria de muito difícil implementação isso aí. Você concorda com essa crítica ou não? Por esse prisma, sim, concordo. Aparentemente, num primeiro momento, isso vai sim onerar bastante o custo do judiciário ao poder público. Eu volto a um aspecto de que, muitas vezes, você pode aperfeiçoar o que já existe e não colocar mais, vamos dizer assim, gordura na estrutura. Mais burocracia? Você tá mais falando? Burocracia e mais pessoas para fazer algo que, de repente, uma pessoa que tenha tido um papel claro e que seja, assim, muito claro, a isenção dela para fazer aquilo, ela pode muito bem fazer. Perfeito. E, Mário, o ministro Dias Toffoli... Até me desculpa, mas eu faço a seguinte analogia, já que você apresentou essa questão de colocar 2 juízes. Você já pensou, por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia, aí alguém decide o seguinte, vai ter um médico para abrir o local da cirurgia e vai ter outro médico depois para suturar o local da cirurgia. Isso fica totalmente incabível por esse prisma. Concordo com isso. Acho que não tem. Vai onerar muito o Estado e não tem. A gente não tem nem como pagar os juízes que estão hoje, praticamente, né? Então, vai onerar o Estado, acho que não vai funcionar. Eu acho que também faz sentido, né? Porque se você pensa de um lado, dá uma segunda opinião, o outro lado é que já demora hoje, né? Qualquer processo, tanto tempo, porque os juízes não dão conta de fazer toda a carga que eles deveriam, imagina agora com uma exigência a mais, né? Talvez eles pudessem, não sei, né? Restringir alguns casos específicos, casos grandes, né? Não sei como que isso poderia ser feito. Mas eu acho que os argumentos, tanto para um lado quanto para o outro, fazem sentido. Bom, isso realmente uma realidade, né? Visto que o judiciário tem já suas grandes... um grande nicho, né? Hoje, em termos de salariais, né? Mas eu acho que é fundamental para garantir a isenção e garantir que você realmente seja inocente até que seja julgado em segunda instância, em terceira instância. A crítica procede, é muito fácil, é só dividir o salário do judiciário por 2, que é um absurdo, o que eles ganham, auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio moradia, é só adequar os salários à realidade do país, tranquilo. É falta de vontade política de acertar a questão do judiciário, é dividir o que já tem. Eu concordo que não temos um sistema jurídico pronto para isso. Mas com relação à implementação de verba, não concordo porque tem verba para isso. Eu acho que o processo tem verba para isso, mas no Brasil ficaria um processo mais onoroso para se implementar isso daí. É que o judiciário já é custoso, já antes do juiz de garantias. Eu acho que o juiz de garantias aumenta o custo, com certeza, mas eu não sei se é tão grave assim, porque você pensa, em São Paulo a gente tem um tribunal que não segue muito à risca alguns temas de repercussão geral. Isso também é custoso. Você ter que apelar o tempo inteiro e você ter que entrar com resp e hash o tempo inteiro porque o TJ não segue algumas diretrizes, também é custoso. Então eu acho que o judiciário como um todo é custoso. O juiz de garantias é um custo a mais, mas um custo que na minha cabeça é extremamente benéfico. Eu acho que assim, é válida a alegação a princípio de que seria muito oneroso e que é difícil implementação, mas eu gostaria de saber então por que é tão fácil implementar uma política que respalda os criminosos que elegem, que elaboram todo o processo legislativo no Senado Federal, na Câmara, nas esferas municipais. Aí fica fácil, aí tá beleza. Agora, garantia de justo julgamento a todos, aí é difícil implementar. Um conselho: ouçam mais os poetas, principalmente Ratos de Porão. Tamo junto. Pra fechar. Não, vambora. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo talvez fazer um vídeo de novo também sobre o juiz de garantias, talvez numa faculdade de Direito aqui em São Paulo, que seria interessante ver a opinião dos estudantes que vão ingressar
nessa área aí falando sobre a mudança. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar like, compartilhar com os amigos e familiares, como sempre, para ajudar o canal a crescer cada vez mais rápido. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E o mais importante, não esqueça de dar o seu comentário aqui embaixo nos comentários. O que você acha da implementação do juiz de garantias no Brasil? Muito obrigado e até o próximo vídeo.